Hoje vamos examinar a questão 76. A alma do homem, por ter sido criada por Deus, teria a existência relativa e não eterna? Esta questão é formulada para que nós tenhamos oportunidade de comentar um pouco sobre a natureza da alma e de como a alma é criada. Quando nós examinamos os estudos que foram feitos a respeito da origem da alma, nós encontramos muitas opiniões dadas por diversos pensadores, por homens que estudaram as Escrituras Sagradas e fizeram considerações a respeito da origem da alma. Mas sempre falta um esclarecimento mais completo, principalmente porque o homem ele desconhece qual é a natureza verdadeira do eterno Deus. Nós, para entendermos as coisas do nosso Pai, precisamos estabelecer alguns conceitos. Isso quer dizer o quê? Algumas verdades que nós podemos chegar pelo uso da nossa inteligência. Se nós estamos diante de uma criação, e o livro Gênesis, ele diz isso para nós, que houve um momento em que Deus começou todas as coisas, certamente houve um tempo, se é que há um tempo de Deus, em que não existia a criação e também não existia nenhum de nós. Havia um momento que só existia o Criador. E o Criador, para ser Deus, ele precisa ter sempre existido. Se ele foi criado, alguém teria que ter criado este Deus. A nossa inteligência, pois, nos leva à conclusão que o Deus Altíssimo sempre existiu, existe e existirá. Porque se ele fosse deixar de existir, certamente haveria um outro Deus que colocaria fim à sua existência. Então, para nós chegarmos à conclusão de quem é Deus, nós precisamos entender que ele sempre existiu, existe e existirá. Por isso, ele é chamado de Pai Eterno, ou somente eterno, como dizem os judeus. Deus não é homem. Deus é espírito, quanto à sua manifestação na criação. É possível que nós não tenhamos palavras ou conceitos ou hipóteses para falar com procedência a respeito da natureza de Deus, porque ele existe numa dimensão diferente da nossa, mesmo diferente da dimensão de onde existem os anjos, os arcanjos e tudo mais. Porque Deus ele vive na sua condição de eternidade, depois de ter gerado a criação. Então, nós podemos até dizer das qualidades do nosso Deus, do nosso Pai, que foi revelada pelos apóstolos, por Jesus, pelos profetas, pelos grandes mestres aí da história que estiveram revelando acerca da natureza de Deus, falando deste Deus. Então, nós entendemos por eles que Deus é perfeito, é bom, é justo, tem todos os predicados, é toda sabedoria, é a eternidade. Então, são vários predicados que qualificam Deus, no nosso ponto de vista, no ponto de vista de nós que fomos criados. Mas já dá para a gente ter uma ideia acerca do nosso Pai. E algumas conclusões nós podemos chegar. Então, o nosso Deus é um ser que sempre existiu. E dele saiu a criação. Em determinado momento, ele resolveu criar. Ah, por que Deus resolveu criar? É uma pergunta que, quando você chegar do outro lado, faça aos anjos, arcanjos, serafins, talvez eles tenham a resposta. Mas eis que estamos aqui. E se estamos aqui, é porque Deus assim o quis. Eu posso até não entender muito bem, mas estou aqui. Então penso, percebo as coisas, logo existo. E se existo, alguém me criou.
E quem me criou? Foi Deus. Então, como é que nós podemos entender as coisas que foram criadas por Ele? Alguns teólogos, eles pretendem dizer que Deus pode criar as coisas do nada. Como se tirasse do nada uma alma ou uma matéria, uma energia, um planeta. Mas nós sabemos que o nada não existe, é uma abstração. Podemos afirmar com toda certeza que nem Deus pode tirar alguma coisa do nada, porque o nada simplesmente não existe. Não existe essa concepção de nada. Isso é só uma coisa que o homem criou para poder justificar algo que não tem explicação. Porque, na verdade, tudo que existe está mergulhado no seio de Deus, desse ser eterno que não é matéria, que não é homem. Vamos entendendo aos poucos, pois, que todas as coisas criadas são uma variação da eternidade do próprio Deus. Em um certo ponto da sua eterna natureza, ele começou a criação e aí gerou os céus, gerou o universo material, como nós o conhecemos. Segundo a ciência nos informa, o universo ele tem perto de 14 bilhões de anos, quando tudo começou, usando o tempo aqui da Terra para a referência. Então, nosso universo é um universo que está em constante movimento de aperfeiçoamento. Se nós voltássemos lá para 5 bilhões ou 1 bilhão de anos depois que tudo começou, nós iríamos ver um universo bastante caótico, confuso. Não iríamos ver planetas, nem estrelas. Tudo era uma confusão material que a mente divina vai organizando paulatinamente, gradualmente, para chegar ao estado em que nós nos encontramos. Podemos dizer com certa precisão que Deus existe. Os irmãos concordam? Não há como negar. Existe a matéria. O que é matéria? As coisas materiais, a cadeira de plástico, o chão feito de concreto, a madeira que está ali inerte porque já não tem mais vida. Então, existem coisas que são de natureza material e que não têm vida própria. Isso chama-se matéria. Os cientistas, eles, no passar do tempo, descobriram que a matéria não passa de condensação da própria energia. Tanto que quando eles pegam a matéria e desfaz, aí ela explode, libertando uma quantidade imensa de energia. Que é chamada as bombas atômicas, né, que os homens fizeram, pegando um átomo de urânio e partindo ele no meio, libera uma energia enorme, destrutiva. Isso é um átomo, alguns átomos. Podemos assim concluir que o universo, toda a matéria nele contida, é uma grande concentração de energia, e essa concentração só pode ter sido feita por um poder imensurável. É uma força que fez a energia toda se condensar e transformar em matéria que nós podemos tocar. Então podemos dizer que a criação foi feita de um elemento básico. Há várias interpretações na filosofia, no campo do pensamento. Já se chamou isso de éter, né? Já se chamou isso de fluido universal. É uma matéria básica no qual a mente de Deus ela molda todos os elementos materiais que existem. Então, podemos com certeza dizer que a criação é feita de matéria, energia, que é uma coisa só, e de espírito. O que é espírito? É todo ser vivo, todo ser que pensa, todo ser que nasce, que vive a experiência existencial. Em determinado momento, naturalmente, o corpo morre, porque ele é matéria em constante transformação. Poderíamos afirmar que, num resumo, deixando de lado as questões religiosas, a criação ela se sustenta na ideia da existência de Deus, espírito e matéria. Esses três princípios sustentam a criação. Tá bem? Nós estamos falando um pouco aqui de ciência, porque nós precisamos fugir um pouco do pensamento religioso, ou fugir bastante dele, porque o pensamento religioso está marcado por inconsistências, irracionalidades. As teses
da teologia tradicional são teses que não se sustentam. Por isso que religião e ciência não se entendem. Os cientistas não acreditam no absurdo Deus das religiões e as religiões inventam uma série de coisas para tentar explicar uma coisa que eles não sabem como explicar. E aí inventam fantasias de toda a ordem, afastando cada vez mais os religiosos da ciência. E há esta situação triste que nós vemos, que religiosos ficam de um lado e cientistas do outro, quando eles deveriam estar no mesmo lado. Nós temos aqui defendido a ideia de que o pensamento de Deus, assim como as Escrituras e os ensinamentos relacionados com o Criador, tudo isso pode estar em perfeita harmonia com a ciência. Ciência e conhecimento de Deus obrigatoriamente precisa ser uma coisa só. Nós não podemos acreditar que há dois campos do conhecimento. Tem um conhecimento religioso que é uma coisa diferente da ciência. Não pode haver. Existe aí alguma coisa errada. Ou os religiosos estão interpretando a coisa de forma equivocada, e parece que sim, ou os cientistas estão exagerando no seu ceticismo, na sua descrença, quando é evidente que por trás de toda esta grandiosa obra inteligente, que é o universo, tem que haver uma inteligência que fez. Como é que uma coisa saiu do nada? Ou pode criar a si mesma? Não pode ser. Uma coisa ou é causa ou é efeito. A criação parece ser efeito de uma causa inteligente. E se é assim, há uma inteligência por trás disso que tudo governa, e que nós chamamos, nas Escrituras, de Deus. Ou seja, Deus Altíssimo. É o Deus que está acima de qualquer conceito relacionado com deuses. Porque ele sempre existiu e é perfeito em todos os seus atributos. Tá bem? Fizemos um resumo. Deu para dar uma olhada, uma entendida na coisa? Bom, agora a origem da alma. Como é que a alma nasceu? A alma não pode ter sido tirada do nada, como pensa a teologia tradicional. Segundo os teólogos, a alma seria criada quando há uma concepção física. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo, inicia o processo de formação de um ser, então Deus naquela hora criaria uma alma, tiraria a alma de algum lugar. Muitos pensadores ao longo da história já discutiram esse assunto. E a tese que mais se ajusta ao nosso pensamento é que as almas elas foram criadas na mesma época que o universo foi criado. Depois elas aguardaram tão somente que as coisas se organizassem e a natureza começasse a gerar os seres, no primeiro momento inferiores, até que a alma tivesse condições de nascer através de um corpo. Parece que esse é o caminho mais lógico e que está em consonância, em sintonia com os princípios da ciência. Tá bem? Evidentemente, há uma série de questões ligadas aos primeiros nascimentos da alma, ao crescimento da população no planeta, etc., mas não vamos aqui abordar esse assunto devido à sua profundidade. Afinal de contas, o estudo é para iniciantes, né? O tema é um pouco salgado, mas é um assunto para iniciantes, não vamos aqui detalhar. Mas, a nosso ver, as coisas parece que seguiram este caminho. E se for assim, as almas são tão antigas quanto o universo. Elas nasceram mais ou menos vezes em função da disponibilidade de corpos e da necessidade que tem das almas mais experimentadas ajudar as outras que não têm ainda muita experiência. E daí a gente tira um pouco fora o conceito de evolução da alma. A alma desperta, ela não aprende, ela desperta com a experiência e vai aprendendo a lidar com a realidade. Então ela não precisa aprender porque ela saiu do próprio Criador. Se ela saiu do Criador e ela é espírito, como é espírito criador, certamente ela tem todos os predicados do próprio Deus. Isso faz de nós deuses. Não é isso que diz o Salmo 82, versículo 6? Não é isso? Então, pela própria Escritura, pelas palavras do próprio Senhor, nós ficamos sabendo que nós não somos homens, que nós somos, na verdade, deuses vivendo aqui no mundo.
E se somos deuses vivendo no mundo, nós precisamos entender melhor as coisas. Porque então a vida se torna muito mais digna. Somos mais importantes do que antes nós sabíamos, porque só tínhamos uma vida, vivíamos aí uma experiência de alguns anos, talvez uns 70, 80 anos, 90, e iríamos para um lugar incerto. Na verdade, dentro da teologia tradicional, ninguém sabe para onde vai. Criaram lá suas fantasias, uns pensam que vão ficar dormindo no túmulo, outros pensam que vão morar na cidade celestial. Tudo isso invenção de mentes que ainda não possuem conhecimento das verdades eternas. Então, se a alma saiu do Criador, ela é, de alguma forma, da mesma natureza do Criador. E se o Criador é eterno, a alma, obrigatoriamente, precisa ser eterna. A alma do homem foi gerada pelo eterno Deus, juntamente com o impulso criativo do universo. Por isso, tem a natureza divina e eterna. Forçoso é reconhecer que os filhos de Deus têm a eternidade do Pai em si mesmos, obscurecida pela separação do seio divino e pelo caos dos primeiros tempos do universo. Então, o ser que foi criado por Deus não pode ter sido criado com defeito. Se ele saiu do próprio Criador, ele obrigatoriamente precisa ter em si mesmo a divindade do Pai. Então, por que nós atravessamos um tempo de selvageria? Um tempo de brutalidade? Porque nós descemos para trabalhar na obra de Deus que estava mergulhada no caos. Então, seria estranho que dentro do caos criativo nós iniciássemos nossa história de uma civilização perfeita. Porque depende do ambiente onde nós vamos viver. A nossa existência depende do ambiente. Se o ambiente era primitivo, a nossa vida era primitiva. E quanto mais para trás nós voltarmos na história, mais embrutecido nós vamos encontrar as coisas que nós fazíamos. Vamos imaginar que pudéssemos avançar o tempo 1000 anos à frente. Nós iríamos viver de uma forma muito mais perfeita do que nos nossos dias. Porque a própria realidade seria transformada pelo tempo e pela lei do progresso. Então, lei do progresso é o que movimenta a criação do estado caótico, desde o caos primitivo, até o seu estado de perfeição. Para isso, nós fomos criados. Então, Deus não cria as coisas prontas, perfeitas. Ele cria as coisas imperfeitas para que elas se tornem perfeitas. Se fosse para ele criar perfeito, tudo certinho, não precisava ter criado, os irmãos concordam? Não é verdade? Pois, para que criar tudo perfeito? Se as almas, elas têm necessidade de saber o que é o erro e o que são as coisas certas. Não é? Nós precisamos saber que existe trevas para que possamos desfrutar da luz. Todo o universo é criado num sistema de dualidade, bem e mal, doce, salgado, dia e noite. Toda a criação funciona dessa forma, positivo, negativo. A criação inteira, inclusive as almas, elas têm necessidade de existir entre esses dois polos de influência, do bem e do mal, para que a alma possa descobrir a sua verdadeira natureza, que é a natureza divina. Tá certo? Então, nós somos eternos porque saímos do próprio Deus. E a matéria é eterna. O dia que a matéria voltar para Deus, e nós todos um dia vamos voltar, nessa viagem de descida e subida para Deus, né? A criação é um processo de descida da perfeição para o caos. Depois o caos é organizado por Deus e nós voltamos acompanhando esse aperfeiçoamento até integrarmos de novo no próprio Criador. Essa história é a história da existência das almas. Durante esses bilhões de anos, nós vamos desfrutar de muitas coisas maravilhosas que Deus tem para os seus filhos. Então, quando voltarmos, nós perderemos a nossa individualidade, mas não a nossa consciência. Isso, irmãos, é daqui bilhões de anos. O universo é novinho, tem só 14 bilhões de anos. E já tem bastante chão.
Então, ele só vai atingir o seu estado de perfeição daqui pelo menos mais uns 20 ou 30 bilhões, ou quem sabe mais ainda. Nós não temos essas informações. Mas Deus não nos fez para a morte, Deus nos fez para a vida e para a felicidade. Então, o fim do ciclo criativo vai levar todos nós para o seio de Deus. E lá permaneceremos na nossa consciência, talvez sem a nossa individualidade, até que se inicie um outro ciclo criativo. Porque há esse pensamento de que as eternidades elas se sucedem. Termina um ciclo criativo, inicia outro ciclo em que as almas voltam a existir de novo, conforme a história que nós conhecemos. Tá bem? Deu para ter uma ideia? É uma coisa abstrata e, evidentemente, a nossa cabeça sai um pouquinho de fumaça e tal quando a gente tenta imaginar. Mas precisamos conhecer esses mecanismos, senão nós não entendemos as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas tratam disso que nós estamos falando. Nós precisamos partir do entendimento de Deus e da origem das almas para a gente poder entender as Escrituras. E não partir das Escrituras para entender a existência de Deus. O nosso pensamento nos faz chegar ao entendimento de quem é Deus e de quem somos nós. É nesse sentido que os escritos sagrados declaram: vós sois deuses. Tá bem? Não somos homens, nós somos deuses vivendo na criação do Pai. Esse é o resumo do pensamento que nós estamos trabalhando. O Verbo resgata a alma da escuridão, que é do caos, e a põe novamente em contato com a fonte de sua origem e com a eternidade perdida. Por que ela perdeu a eternidade? De posse da eternidade, ela estava com Deus. Quando a alma é enviada para a viagem, aqui embaixo, no caos criativo, ela se separa de Deus. É aquela imagem de que Adão sai do paraíso para descer na terra e trabalhar a terra. Essa imagem é uma simbologia de que a alma é enviada para trabalhar na criação de Deus. A alma tem essa missão. Ela vem trabalhar, construir aquilo que Deus deseja que ela faça. Então, quando nós começamos a nossa história, nós começamos separados de Deus. Mas o próprio Deus promove o resgate, vamos dizer assim, né? É uma coisa usada bem na teologia. Eu não gosto de usar muito não, porque eu não acho que ninguém se perdeu. Está tudo dentro do script de Deus. Mas vamos usar essa palavra, o resgate da alma, né? Para que ela saia da sua escuridão e possa ter acesso à sua eternidade. Porque ela é eterna. Só que ela perdeu a eternidade. Por isso Jesus diz: quem crê em mim receberá a vida eterna, terá a vida eterna. Porque ele é o portador da vida eterna para um certo grupo de almas que nós chamamos de cristãos. Né? Os cristãos, nós também denominamos casa de Israel, aquela casa do norte, né? As tribos do norte. Seriam as almas que nasceram aqui na região ocidental e que são os cristãos do nosso tempo. Então Jesus veio salvar estas almas. Por isso ele comunica a elas a sua eternidade. Aproveitando para dizer que os judeus têm lá a sua via de salvação, viu? O cristão não precisa querer ir lá converter o judeu ao cristianismo, não tem necessidade. E nem o judeu querer converter os cristãos ao judaísmo, também não precisa. Porque nas duas casas, nos dois lugares, tem a via de salvação que é pela fé. Aquele que tem fé em Deus, que é o mesmo Deus, esse encontra a sua eternidade, se justifica por ela. E uma vez de posse da eternidade, a alma não perde mais a sua eternidade. É como sair de um quarto escuro, entrar no mundo de luz, depois a alma não quer mais voltar lá para dentro do quarto escuro. Não tem nem sentido. Ela começa a enxergar a grandiosidade da obra de Deus que está à volta dela. Tá bem? Vamos ver aqui, então, quem é que promove este resgate nos mundos? No nosso caso aqui, no mundo terreno, e nós acreditamos, e a ciência também, que há outros mundos habitados. No nosso caso, quem faz isso é uma alma escolhida por Deus como se fosse um irmão mais velho do povo, o chamado primogênito, que entre os judeus é o Adonai.
E entre os cristãos é Jesus, o filho de José. Jesus é a encarnação do Adonai. O que é a encarnação? Quando a alma desce das regiões eternas e toma um corpo formado no ventre da sua mãe. Também entre nós não advogamos a ideia de que Jesus é filho do Espírito Santo. Isso foi uma coisa criada, na verdade, pelos cristãos para justificar que Jesus era o próprio Deus. Se ele fosse Deus, ele não teria como nascer de um jeito comum. Então, colocaram essa ideia de que a Maria era virgem e que Jesus é filho do Espírito Santo. Como ele é descendente de Davi, e José, que é da tribo de Judá, então, para que ele pudesse ser descendente da casa de Davi, ele tinha que ser filho de José. O Espírito Santo ele não é de tribo nenhuma. Então, só fazendo um raciocínio rápido, a gente vê que a teologia cristã tem umas coisas que, amém, é fé, o pessoal cultua Maria e tal, e tudo bem, é respeitável. Mas, como eu disse no princípio, nós precisamos avançar com o pensamento, porque todas essas formas religiosas que não são verdadeiras, assentadas na racionalidade, na inteligência e na ciência, essas formas religiosas elas vão desaparecer com a chegada do fim dos tempos. Vai desaparecer isso da Terra. E o que vai ser o futuro? Quem é que vai suportar as dificuldades do presente tempo? Deste tempo que começa agora, para nós, grandes desafios. Quem entender as coisas. Então, é necessário que uma nova ordem de coisas se estabeleça. Para que um dia judeus e cristãos possam estar juntos. Não todo mundo como cristão e nem todo mundo como judeus, mas todo mundo como povo de Deus. Povo de Deus. Não importa se é judeu ou se é cristão, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A palavra Adonai significa Senhor, por isso que Jesus é chamado de Senhor. É a mesma alma que foi escolhida por Deus para representá-lo aqui nesse mundo. Então, nós poderíamos dizer assim, que ele seria no meio de nós o próprio Deus. Foi assim que os católicos entenderam. Mas não pode ser levado no sentido literal, porque ele representa mesmo Deus aqui na Terra. O Senhor Jesus ou o Adonai lá dos judeus. Mas não é o próprio Deus. E os rabinos judeus sabem disso, principalmente os que estudam a Cabala, que é a ciência do judaísmo. Eles sabem que Deus não pode se manifestar no meio do homem na sua condição de eternidade. Então é necessário que haja um intermediário, que foi chamado pelos cristãos de verbo, né? E que não é Jesus. Jesus porta o verbo divino, representa o próprio Criador aqui nesse mundo. É Senhor de judeus e de cristãos. Então quem resgata, quem promove tudo isso, a salvação. O que é a salvação? Tirar a alma do escuro e trazer para a luz. Quem promove isso? É Jesus, movido pelo verbo divino. Tá bem? Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um só, assim como vocês também e nós somos um. Isso é princípio de unidade. Jesus nunca declarou que era Deus. Isso foi criado na teologia cristã do 3º e 4º século, bem da nossa época. Essa concepção nunca existiu na igreja primitiva. Desse modo, pode-se dizer que na existência relativa das coisas, apenas a alma possui eternidade absoluta, porque ela vem do próprio Deus. Saiu e é constituída da essência do próprio Deus. Então, as nossas almas, ela possui a essência do próprio Criador. Eu gosto sempre de usar aí uma expressão que é material, não é uma expressão muito boa, mas pode nos ajudar a entender melhor. Nós somos feitos da mesma substância de Deus, entendeu? Dando aí que Deus tem uma substância, né? Só para a gente poder entender materialmente. Nós pertencemos, pois, à eternidade. E as coisas que estão à nossa volta têm existência só relativa. Quando tudo terminar, essas coisas se desfazem na própria eternidade de Deus, ficando somente as almas no seu estado consciencial. Tá bem?
Claro que nós estamos tratando aqui de assuntos que só eram discutidos no círculo de pensamentos e de iniciação. Os filósofos, as pessoas comuns, elas não sabiam de nada disso. Mas já é tempo de nós começarmos a fazer um esforço para entender melhor aquilo que sempre esteve escondido. Tá bem? Também nós podemos, pelo nosso pensamento, chegar à conclusão seguinte: se todas as almas foram geradas por Deus e elas são perfeitas, em tese, porque saíram de Deus, todas as almas serão salvas. Não dá para entender aí que alguém vai ficar para trás, né? Ou alguém vai ser jogado no inferno para sempre. Por que existe essa celeuma, essa discussão, essa confusão no cristianismo de inferno eterno, de ameaças? Isso não passa de interpretação equivocada das letras e de traduções mal feitas dos originais para a língua portuguesa. É interessante nós considerarmos que essa virulência que nós encontramos de ameaças, da pessoa ir para o inferno, de condenação de gente que está em pecado e tal, isso existe mais no Brasil do que qualquer outro país do mundo onde tem cristianismo. No Brasil é impressionante o quanto que os pastores evangélicos têm essa ideia de que a pessoa vai para o inferno, vai ficar lá eternamente e tal. Nos países mais desenvolvidos é diferente o pensamento. Inclusive, eles são mais tolerantes com as ideias que eles não concordam. Aqui no Brasil, tudo é uma virulência. Se você fala que a alma pode nascer de novo, e há nas Escrituras indícios de que a alma nasce de novo, sim, é um ensinamento que nos permite entender a lógica das coisas. Logo, eles vêm dizer que isso é espiritismo, que isso é coisa do demônio, do Satanás. O espírito não é bom, na verdade, que está guiando esses homens. Eu falo sempre isso, irmãos, porque essas ideias sempre foram rechaçadas da igreja. Essas ideias sempre foram tidas como heresias. Então, para nós trabalharmos bem com o nosso aprendizado, nós temos que deixar a teologia tradicional de lado. Porque senão nossa cabeça vai fazer uma grande confusão. É um novo caminho. É um caminho diferente para você entender Deus. Entender o que você está fazendo aqui, por que você sofre, o que vai acontecer no fim do mundo, o que é o mundo novo, o que é vida, o que é morte, o que é o sofrimento depois da morte, o que é o inferno, o que são as regiões purgatoriais, chamadas na Escritura de morte, ou vale das sombras, que são todas essas coisas. Nós podemos saber destas coisas. Nós temos liberdade hoje para falar destas coisas. Se a igreja não aceitar, deixa ela seguir. Não vamos condenar ninguém. Eles condenaram ao longo da história muita gente. Não vamos nem falar. A história é triste por causa das condenações da igreja por homens que muitas vezes estavam defendendo princípios científicos. Nem religiosos eram, princípios científicos. O sujeito era condenado à fogueira. Então, isso não é um espírito bom. E nós queremos também, já que estamos falando desse tema, lembrar que Jesus foi acusado de andar com os demônios, andar com o chefe dos demônios. Por isso que ele expulsava demônio das pessoas. Ele foi acusado de Jesus. Sabe por quem? Pelos romanos? Não foi, foi pelos sacerdotes daquela época. Ou seja, os que representavam a tal religião. Então temos que ter um pouco de cuidado com isso para a gente não cometer o mesmo erro que se fez nos tempos do Senhor. Por que perseguiram o Senhor? E diziam que ele fazia obras por meio de demônios. Porque Jesus ensinava coisas que eles não podiam compreender. Eles queriam continuar com aquela mesma ideia do sacerdócio, enquanto Jesus transformava todos os homens em sacerdotes do Senhor, dando ao homem a verdadeira liberdade e cidadania. Era isso que Jesus fazia. Por isso ele foi condenado, perseguido pelos seus inimigos. Muito bem. Concluindo aí, o mesmo não ocorre com a matéria inerte, como nós dissemos, né? Que tendo sido gerada para a existência das almas, se desfará ao final do ciclo criativo sem que tenham consciência de si mesmo.
A criação foi feita para o homem e não o homem para a criação. O homem é senhor da criação. Tá bem? Então Deus fez todas as estrelas, planetas e tudo mais por nossa causa. É para nós. Nós somos os deuses da criação. Os irmãos estão entendendo? E deuses não morrem. Deuses são eternos. Embora o nosso corpo morra por causa da transformação do mundo. Nosso corpo morre, mas nós nascemos novamente num outro corpo. Hoje não lembramos do passado, porque isso perturbaria muito a vida de relação, né, ou vida social. Se você soubesse que foi um homem mau ou um homem muito importante, talvez iria exigir ser muito bem tratado, etc. Né? Ou lembrasse dos teus crimes, isso poderia trazer uma doença mental para você. Então a gente não pode lembrar das coisas que a gente fez no passado, pelo menos por enquanto. Mas no mundo novo, a tendência é que as pessoas que nascerem ali, elas vão lembrar como se fosse de uma infância. Quando a gente lembra da nossa infância, não é assim? Pequenas cenas que a gente lembra que não perturba a gente, né? Às vezes mamãe dando uns tapas na gente e tal, a gente fazendo umas traquinagens para ali, para cá, né? E isso não trouxe nenhum mal a nós. A gente matando as rolinhas de estilingue, né? Dando estilingado nos passarinhos. Na história da alma existem coisas parecidas, um pouco mais graves. Então é melhor que isso fique escondido no passado até que nós tenhamos condições de saber, de lembrar aos poucos das vidas que nós vivemos. Certo? Isso não trará nenhum problema para nós. Outra coisa importante a considerar é que no mundo novo, o mundo vai estar livre do mal. O que é o mal? É uma energia ruim que tem na Terra, alimentada pela mente de homens maus. Os homens maus fazem maldades e essa energia vai ficando carregada. Vamos pensar assim como se fosse um magnetismo. E ele prejudica a vida do homem e a vida do próprio planeta. Então nós temos um planeta cheio de problemas, porque o homem não sabe o que fazer dele. O homem só quer pensar em dinheiro, lucro e vai destruindo a Terra. Enquanto esse espírito não for tirado da Terra, ele vai ser tirado no fim dos tempos, a Terra vai ser esse lugar de sofrimento. Mas depois que ele for embora, nós vamos ver as coisas mudarem rapidamente. Vamos ver que a natureza vai se acalmar e que a Terra vai andar para um caminho de estabilidade. Não teremos mais problemas climáticos, a chuva vai voltar a chover no tempo certo, a plantação vai vingar, não vai ter praga e tudo vai melhorar. O que nós vamos observar com o passar do tempo, das gerações, é que o homem vai começar a viver mais tempo, porque a sua vida corporal vai ser aperfeiçoada. Como não vai ter mais doença na Terra, bactérias, vírus, essas coisas vão desaparecer também num processo gradual, o homem vai ter um corpo mais perfeito. A gente não vai comer como nós comemos hoje de uma forma descontrolada, alimentos com gordura, com condimentos e coisas que fazem mal ao nosso corpo. Então vai ser muito comum vivermos 100, 110 anos, 120 anos. E com o tempo, com o passar do tempo, esta idade nossa vai se estendendo, porque tudo vai se aperfeiçoando. Então teremos uma vida mais longa na Terra, uma existência mais longa, conforme a transformação do próprio mundo. Tá bem? Isso é um processo impulsionado pela lei do progresso. Não tem como as pessoas negarem que tudo está mudando para o bem. Embora pareça, nesse período agora, que as coisas estão indo para o lado ruim, mas não é não. É que é preciso que o mal cresça na Terra para que Deus possa limpar definitivamente o mundo de toda maldade. Tá bem? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e misericórdia. Amém.